sem o argumento, né, que hoje a gente está calculando para verificar o seguinte: o idoso hoje, por essa questão sistêmica que nós estamos lidando, que eu estava mostrando aqui, 93% dos idosos hoje são atendidos por algum tipo de benefício. Esses idosos estão nos rincões brasileiros, entendeu? Eles são portadores de demanda, entendeu? Eles fazem a economia local pequena funcionar de forma muito poderosa. Eles são muito mais rápidos para distribuir isso do que até o próprio FPM e o FPE, sabe? Que são sistemas federativos de distribuição. Então, na realidade, quando nós estamos falando com os idosos, nós estamos falando de indivíduos, primeiro, pelo lado da cidadania, agora, pelo lado da economia, eles são elementos importantíssimos para levar até certo ponto dinamismo a localidades que, às vezes, de muito baixo dinamismo econômico. Acho que tem esse o outro vertente. A gente está tentando medir isso, né, para verificar o que significa para comunidades pequenas, muito pobres, né, essa renda que está chegando pela via do idoso e o seu encadeamento econômico nas localidades. Próximo. Aqui também fizemos um contrafactual, né, para pegar o Gini brasileiro, certo? E tira a previdência do Gini. De cara, a gente vai para um Gini de 0,59. De cara, certo? Nós estamos no Gini de 0,54, ou seja, a previdência, ela é hoje um elemento importante para fazer a queda da desigualdade. Próximo. Bom, aí passa, pronto, eu não vou falar. Próximo. Tudo isso, né? Passa o próximo. Na realidade é o seguinte, eu estou quase fechando, tá? A minha fala é o seguinte: eu falo tudo isso para chegar depois na conta, entendeu? Tudo isso tem uma conta, que não fica barato. Manter esse sistema, né, não fica barato. Esse é o número que nós estamos atualizando. Nós prometemos até o final do ano ter o número para 2009, que é o do gasto social brasileiro. Tá? O importante é que depois de... Vocês vão verificar, né? Aqui o período antes da Constituição. E aqui é o período posterior à Constituição, né? Vocês vão verificar a importância. Passa o próximo aí que eu vou mostrar uma coisa interessante. Esse é um dado que a gente acabou de fazer, que esse período aqui, ó, na realidade de 60 para 70 e depois para 90, né? É que houve, e para 80, é que houve um grande momento onde você ampliou fortemente o gasto social. Porque você quase não tinha nada, entendeu? E depois, nos anos 90, 80 principalmente, você dá uma subida ali no período da Constituição e o crescimento posterior não é tão elevado assim, como é 1%, 2% do PIB, não é uma coisa. Então, algumas pessoas fazem uma catástrofe em cima do gasto social, em cima de 1%, 2% do PIB. E, na realidade, o grande movimento de crescimento das despesas sociais se deu no período anterior, onde você não tinha nada mesmo, né? Tá? Volta um pouquinho, agora volta. Bom, volta. Então, nós absorvemos, para fazer tudo isso que eu acabei de falar, 22% do PIB. A gente está com a ideia que talvez a conta já esteja em 23%, 24% do PIB, certo? Se você pegar o entorno todinho, nós estamos calculando o multiplicador, a gente está calculando que a economia brasileira hoje já é uma economia onde o gasto social não é mais, o social não é mais qualquer coisinha, entendeu? Ele está intrinsecamente emitido dentro da economia. Se você mexer no social, você mexe na estrutura econômica inteira, entendeu? Com reverberações muito poderosas. Então, é o seguinte, nosso aviso temos que tomar muito cuidado, porque não é mais uma economia como as pessoas estão acostumadas a pensar. É uma outra economia que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma economia onde talvez um terço dessa economia gira em torno de uma perspectiva de benefício social, de serviços, etc, etc.
entendeu? Se você imaginar, saiu agora, né, as contas nacionais de saúde. As contas nacionais de saúde, né, as contas feitas pelo IBGE e até por agente, dá que em torno da saúde gira em torno a 8,4% do PIB. Esse é o complexo inteiro da saúde, ou seja, com o sistema industrial, etc. Tá? Então, vocês imaginam os fatores encadeados das decisões, né, que estão em torno do gasto social. Por isso, a economia brasileira vai caminhando para ser uma economia diferenciada, no nosso entender, para ser uma economia que vai se aproximando de economias centrais, certo? Com a importância desses setores no sistema econômico como um todo. E para fechar aqui, tudo isso parece muito bom, mas tem alguns problemas, né? Então, a gente fez uma simulação, né? Aqui está a seguridade, as fontes que financiam, dá esse total, vem um pedaço aqui que é tirado pela DRU, etc., que vai para um orçamento não seguridade. Isso aqui é o orçamento da seguridade. Esse orçamento financia tanto previdência, saúde e assistência. Esse orçamento, ao ser injetado na economia, ele volta, cerca de 50% dele volta para o cofre público. Aí temos uma explicação de que por que está dando para poder ir ampliando, entendeu? Porque até certo ponto, como o sistema é muito regressivo, certo? Se você imaginar que uma mulher do Bolsa Família pega R$100 e 32 está voltando, entendeu? Mais ou menos, de cada, ou do Bolsa Família, ou da Previdência, pelas nossas contas, né? Pela tese, essa é uma tese do GAI, foi defendida aqui mesmo. Ou seja, como o sistema tributário ele é muito regressivo, a gente está calculando pelo efeito, se a gente der um choque de R$100, 50, esse choque na cadeia, no círculo econômico do gasto, 56 dele volta para os cofres do Tesouro. Por isso é que você, às vezes, fica se perguntando por que isso pode ir ampliando e não estoura, não tem revolução. É por uma coisa simples, estão pagando os mesmos e é um bolo que vai e volta, entendeu? Certo? Ou seja, se a gente não interromper o ciclo aqui, né, da relação gasto-tributação, nós não vamos fazer um avanço mais forte na relação desigualdade e pobreza, certo? Eu acho que, então, discussão de social hoje, a discussão de economia hoje não pode prescindir da ideia do social, e a discussão tributária não pode prescindir da ideia dos gastos, né, e das relações unívocas que existem entre esses sistemas, certo? Se a gente quer realmente ter uma meta objetivo, primeiro, ter um Estado moderno, um Estado social no Brasil, certo? Segundo, uma economia que funcione a favor desse Estado social. Porque podemos fazer outra economia, já fizemos. Simplesmente uma economia, quem acha que só dar o pau na indústria vai resolver, eu acho que eu acho fundamental montar a indústria, mas como é que isso funciona dentro desse sistema aí? Como não fragilizar isso? Acho que a grande equação é como montar hoje no Brasil uma economia que funcione a favor do investimento, que é fundamental, mas que também não pegue esses avanços e não coloque uma disjuntiva, né? Eu acho uma péssima disjuntiva, investimento contra o gasto social. Eu acho péssima disjuntiva, porque ela não é a favor dessa nova economia que nós devemos estar montando neste país, certo? Acho que a disjuntiva correta é investimento junto com o gasto social a favor da montagem de um Estado social no Brasil que seja um Estado, né, cidadão. Acho que essa é a ideia. Obrigado. Muito obrigado, Jorge Abrão. Sei que todos já estão relativamente cansados. Vamos para
mais uma palestra e depois abrimos para as questões. Com a palavra, o professor Eduardo Fanhani. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar podendo debater esse assunto. Peço desculpas a alguns colegas que já assistiram essa parte dessa conferência em outras reuniões do Síndico Físico Nacional, que eu participei. Eu procurei mudar algumas coisas. A estrutura da minha apresentação são esses 3 pontos. O primeiro, mostrar, parte disso já foi, tanto as apresentações do Biasotto quanto do Jorge já me ajudam nessa primeira parte. Mas a minha preocupação, na verdade, é a seguinte: eu sou, talvez, eu me considero um dos maiores apaixonados pelas conquistas sociais de 1988. Essa paixão, como todas as paixões, são não correspondidas, mas ela é obsessiva, compulsiva, certo? E minha preocupação é a seguinte: desde 1988, os setores conservadores não aceitaram essas conquistas. E desde 1988, eles tentam fazer retroceder essas conquistas. E a minha preocupação, acho que a sociedade resistiu em vários momentos, né? A última tentativa de retrocesso foi a PEC 233, que trata da reforma tributária. Essa foi a mais inteligente de todas. Mas a minha preocupação é que uma nova tentativa de retrocesso vai vir a partir do ano que vem. Tá certo? Vou dizer, vai vir com muita força. Então, o meu objetivo, eu preparei essa exposição para tentar mostrar, primeiro, a importância desse sistema de seguridade social, como já foi aqui mencionado. Segundo, mostrar que os argumentos que têm sido utilizados por certos economistas da ortodoxia fiscal e econômica brasileira não têm absolutamente sustentação técnica, certo? Eles procuram iludir o senso comum. Alguns são picaretas intelectuais, né? Quero mostrar esses argumentos, mostrar como a falácia desses argumentos, os mitos desses argumentos. Em terceiro lugar, eu acho que nessa luta política, eu estou cansado de discutir se a Previdência tem déficit, não tem déficit, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: não existe base constitucional para afirmar que a Previdência tem déficit. É isso que eu quero mostrar na terceira parte. A questão do